agradecer, obviamente, a disponibilidade e o convite e, de facto, com a simpatia, até temos a dizer com o excesso de simpatia que lhe é característico, também deixou aqui um conjunto de elogios que eu acho que não são merecidos, no sentido em que eu acho que é o papel também das autarquias locais, especialmente agora na cidade de Lisboa, que as freguesias têm mais competências e têm mais capacidade de interagir com as forças académicas e culturais do território, poder fazê-lo. E, portanto, eu acho que desempenhamos parte da nossa missão. Somos uma freguesia que, não tendo instituições de ensino superior públicas no seu território, com uma pequeníssima exceção, que é a Escola Nacional de Saúde Pública, estamos na vizinhança imediata do maior centro de produção científica da cidade, que é a Universidade de Lisboa, que não é só aqui, mas pelo menos tem aqui o campus com maior extensão. Digo isto porque a Universidade de Lisboa também é Instituto Superior Técnico e ISCTE e outros locais, e, portanto, obviamente, estamos mais espalhados pela cidade, na nossa nova versão de pós-fusão, mas, de facto, a proximidade é um fator que valorizamos muito e temos procurado também atrair a investigação científica e também apoiar nas áreas que são talvez mais tradicionais da vida autárquica a realização de trabalhos de investigação. Nas áreas que nos interessam mais diretamente. Temos apoiado alguma edição de trabalhos de mestrado e de doutoramento, mais na área da história, ou da lexicografia, ou de estudos na área da geografia e arquitetura, que se têm debruçado sobre o território e para dali também retirar elementos para a gestão do dia-a-dia, mas de resto estamos sempre interessados e continuamos a estar interessados em apoiar projetos de investigação variados e, portanto, este é um dos exemplos em que muito gostaremos de poder concretizar esta parceria e poder ajudar nessa tarefa. O tema de hoje, de alguma maneira, é uma confluência de várias coisas. Por um lado, como a pessoa referia, da minha investigação também na área de doutoramento, que tem a ver precisamente com o Estatuto dos Titulares de Cargos Políticos, com, digamos, algum trabalho parlamentar que estou a fazer agora, uma vez que faço parte de uma comissão eventual, que é uma comissão transitória, mas cujo objeto é a revisão da legislação sobre transparência no exercício de funções públicas, portanto é mesmo o nome da comissão é esse, Comissão Eventual para o Reforço da Transparência no exercício de cargos públicos, e depois, para além disso, exerce cargos públicos, portanto, quer na Assembleia da República, quer aqui na freguesia de Lumiar. Quase que costumo dar o exemplo que, à semelhança do pastor que se inoculou com a raiva para testar a vacina, eu, no fundo, fui desempenhar atividade pública para testar as considerações da tese ou da investigação. E confesso que tem sido útil, ou seja, de alguma maneira, ajuda a mudar percepções que uma pessoa à partida poderia ter quando avança para o trabalho de investigação e, por outro lado, noutros casos confirma. E, portanto, de alguma maneira, permite, na área do direito, fazer algum trabalho de campo que nem sempre é simples e evidente. Portanto, em algumas ciências sociais, no direito, portanto, o trabalho e a evidência nem sempre se recolhe da mesma forma, mas tem sido também particularmente relevante. E, portanto, de alguma maneira, o que eu proporia para uma primeira meia hora de exposição, para depois também podemos ter um bocadinho de tempo para trocar impressões e aprofundá-lo, era uma digressão muito, muito breve sobre precisamente como é que hoje estão a ser colocadas e estão a ser discutidas as questões da transparência. Portanto, a transparência, desde logo, enquanto exigência cada vez mais evidente do relacionamento dos eleitores com os eleitos. A transparência não necessariamente como um fim em si mesmo, mas como um instrumento ao serviço daquele que, para mim, parece, e eu acho que também é o que resulta do nosso texto constitucional e das boas experiências constitucionais, aquele que deve ser o princípio informador do Estatuto do Titular de Cargo Político, do exercício de funções públicas, políticas ou não, que é o princípio republicano. E, portanto, a ideia de exercício de funções assente numa não distinção entre os cidadãos, ou seja, a pessoa que é chamada a desempenhar funções públicas não perde a sua qualidade de cidadão por esse facto, apenas temporariamente vai exercer uma função ao serviço da coletividade, devendo ter sempre presente que o seu papel enquanto cidadão não desaparece e essa função de cidadão deverá regressar. E, portanto, o princípio republicano é ordenador nesse sentido, separa as águas entre o público e o privado, e separa as águas para proteger quer o público quer o privado, portanto, quer o cidadão que é chamado ao exercício de funções, mas em especial para proteger as instituições de eventuais conflitos de interesses e eventuais interferências indevidas que possam surgir e que se possam intercruzar com o exercício dessas funções. E aqui, naturalmente, não sendo o único caminho e não sendo sequer não digo o principal, mas sendo um dos caminhos e talvez um dos principais, mas não sendo o principal, a transparência desempenha um papel fundamental. Porque se é certo que muitas das respostas que hoje são exigidas passam por, digamos, um apertar e uma definição mais claras de regras sobre o exercício de funções, a dimensão da transparência acarreta uma consequência fundamental para o controle do sistema e para o funcionamento do sistema, que é permitir a todos os cidadãos controlarem a atividade do titular do cargo. A dois níveis.
de controlar a atividade desempenhada no dia-a-dia, portanto, para que exista uma prestação de contas sobre o que efetivamente é realizado. Portanto, aqui encontramos medidas não só direcionadas para o titular do cargo, que garante que as suas agendas, as iniciativas que apresenta, o que propõe no exercício de funções é conhecido publicamente, mas também uma outra dimensão de transparência, que é aquela que já se prende com o sujeito, mas no fundo assegurar que é acessível à generalidade dos cidadãos, no fundo, o conhecimento das zonas de interesses trabalhadas pelo titular de um cargo, que permite controlar e aferir se existem conflitos de interesses ou não. De alguma maneira, tornando robusta a rede de controlo para evitar precisamente as situações de incompatibilidades ou impedimentos geradoras de conflitos de interesses, e isto tem claramente também consequências ao nível da transparência. A transparência, pois, irei falar disso, transparência essencialmente ao nível das outras funções já desempenhadas ou desempenhadas simultaneamente no exercício de uma função pública, ao nível do próprio controle ou da publicitação, ou pelo menos controle, talvez publicitação, do património de um titular de cargo, o que também vai levantar, e também já iríamos, que levanta também questões interessantes e problemáticas na esfera também da salvaguarda da privacidade das pessoas que exercem funções públicas. Se por um lado é certo que é desejável este conhecimento para precisamente verificar se há, no fundo, acumulação, enfim, inesperada e inexplicável de rendimentos durante ou imediatamente após o exercício de funções públicas, claramente isto depois tem consequências também na esfera das pessoas que manifestamente ou não acumularam, ou têm as suas vidas normais, e que veem também expostos elementos que podem dever ser considerados na esfera das suas reservas de vida privada. Portanto, há um equilíbrio que tem que ser alcançado e, portanto, transparência pode significar também muitos e diversificados níveis de transparência consoante quer o cargo desempenhado, quer também, digamos, o que se pretende controlar. Se um exercício de funções, ou se, por exemplo, o controlo da riqueza e do acumular de um património por alguém. Portanto, hoje em dia, ainda para mais, precisamente como dizia, num quadro em que se querem sociedades totalmente transparentes e totalmente translúcidas, e com a disponibilização de instrumentos de fiscalização através da internet e disponíveis à generalidade dos cidadãos, torna-se, por um lado, mais fácil fazer esse controle, mas também os riscos, simultaneamente, acrescem e podem ser mais significativos. Portanto, neste momento, na Assembleia da República, e tentando também dar aqui uma dimensão de contemporaneidade à discussão, porque ela está, de facto, a decorrer e com propostas concretas apresentadas por todos os partidos, o que se tem vindo a discutir tem ocorrido em dois planos. Por um lado, na tal Comissão de Reforço da Transparência, que essencialmente é uma comissão que vai rever a legislação sobre esta matéria, e sobre isso já falaria, mas também ao nível de uma iniciativa, da chamada Iniciativa do Parlamento Digital. No fundo, é uma grande reconfiguração do site da Assembleia, onde já estão disponíveis um número muito extenso de documentos sobre o trabalho diário do Parlamento, até sobre parte dos registros de interesses e da atividade de cada parlamentar, mas que deve funcionar como uma primeira linha da frente de controlo e de realização dos objetivos de transparência. Se queremos melhores titulares de cargos políticos, também temos que dar as ferramentas aos cidadãos para que eles possam, a qualquer momento, participar nos processos decisórios e fiscalizar esses processos decisórios e perceber, efetivamente, quais as razões que estiveram na base das decisões tomadas por cada órgão com competência legislativa ou executiva. E, portanto, estes dois binómios, por um lado, o do Parlamento Digital, por outro lado, o da Comissão da Transparência, acabam por confluir em simultâneo no mesmo objetivo, que é melhorar a qualidade das instituições através da sua maior transparência e através também da maior possibilidade do cidadão com elas interagir na posse completa da informação necessária. Portanto, quanto ao Parlamento Digital, essencialmente trata-se de ferramentas de publicitação. Já a Comissão de Transparência e o trabalho que tem vindo a realizar, essa sim, tem essencialmente focado 4 áreas principais. Por um lado, em primeiro lugar, a discussão, que é antiga e que tem tido diferentes configurações e concretizações ao longo do tempo, sobre o regime de exercício de funções. Porque, de alguma maneira, esta primeira questão e este primeiro debate, no fundo, condiciona todos os outros. Quando eu falo do regime de exercício de funções, no fundo, a discussão é saber se o exercício de funções públicas deve ser um exercício em exclusividade ou se deve, por exemplo, poder ser acompanhado de manutenção de ligações à atividade profissional previamente desenvolvida ou a realização de outras atividades em simultâneo. Porque é que eu digo que ele condiciona as outras questões que se seguem? Porque se opta por um regime de exclusividade, naturalmente, a necessidade de controle torna-se menor, uma vez que não há que controlar atividades paralelas, porque elas, em tese, não deveriam existir. E, portanto, a escala de necessidade de um registro de interesses ou de um registro de património, mas particularmente de um registro de interesses, aumenta em função também do que se permite de exercício simultâneo de funções com funções públicas.
Regra geral, nós temos aparentemente, e já vos explico porque aparentemente, temos uma regra de exclusividade no exercício de funções pelos titulares de cargos políticos, que depois comporta dois conjuntos de exceções, em particular a maior exceção é a que respeita aos deputados da Assembleia da República, que efetivamente aos quais é permitido o exercício em determinadas condições de outras funções em acumulação, portanto, para lá do mandato parlamentar. Regra geral, as funções executivas, essas são em exclusividade, portanto, Presidente da República, membros do Governo, portanto, aí efetivamente nem se chega a colocar a questão, porque a regra geral é da exclusividade. Em relação ao trabalho parlamentar, é que muitas vezes a questão se tem colocado. Porquê? Porque, efetivamente, estamos a falar de uma função que é exercida num regime de envolvimento muito significativo, que pressupõe o exercício do poder legislativo e que, portanto, condiciona ou pode condicionar, ainda que através da lei, mas ainda assim, através da lei, não é coisa de sumenos, digamos, a condução dos negócios públicos, e em que a manutenção da possibilidade de exercício simultâneo de outras atividades é uma potencial fonte geradora de conflito de interesses. Ora, porquê é que nós temos esta discussão da exclusividade e, aparentemente, outros países não as têm? Bom, é bom rigor, outros países também as têm. Têm-nas normalmente, já as fizeram no passado, muitos deles, por força das circunstâncias, ou até, às vezes, do grau de exigência e de escrutínio a que os respectivos parlamentares estão sujeitos, mesmo não existindo uma regra formal de exclusividade, ela, na prática, torna-se quase incontornável. E, enfim, não quero também alargar muito o leque desta discussão, mas os próprios sistemas eleitorais são um fator que também influencia muito. É um fator que também influencia e muito esta matéria, uma vez que a forma de prestação de contas e de escrutínio pelos eleitores em relação aos eleitos torna as sociedades mais exigentes quando a responsabilização é mais imediata, ou seja, sistemas com modelos uninominais de eleição ou de representação e de fiscalização mais direta pelos eleitores e não modelos de eleição em lista, em que essa fiscalização é difusa ou não incide diretamente sobre o parlamentar individualmente considerado, permitem, efetivamente, ou têm permitido que esse maior escrutínio acabe por levar também a uma tendencial exclusividade no exercício de funções, mas, apesar de outros países terem feito essa discussão, muitos também só o fizeram recentemente. Em Espanha, depois de um debate alargado no Congresso dos Deputados, aparentemente evolui-se no sentido também da exclusividade das funções parlamentares, mas ela tem sempre, sistematicamente e gradualmente, tido sempre exceções contempladas para acautelar um outro problema que se coloca neste primeiro conjunto de questões, e onde se coloca talvez a mais filosófica de todas as questões, que tem a ver com qual o perfil, efetivamente, de responsáveis e titulares de cargos políticos que desejamos. E o problema que se coloca com a exclusividade é o que a exclusividade muitas vezes pode ter um efeito potencialmente adverso. Tem um efeito claramente positivo, que é o de garantir a concentração na exclusividade das funções públicas e, portanto, evitar os conflitos de interesses. Mas arrisca incorrer num defeito ou numa consequência negativa, que é criar a chamada profissionalização da atividade política. Ou seja, tendencialmente funcionaliza-se no sentido de funcionário e do exercício da função e, portanto, torna-se muito difícil a alguém continuar a manter a ligação a uma atividade profissional prévia quando tem que ficar num regime de exclusividade durante o período de tempo em que tem que exercer funções. E, portanto, é muito difícil, salvo alguns casos, por isso é que normalmente funcionários públicos estão mais bem protegidos, uma vez que a lei mais facilmente suspende o vínculo em que se encontra, e, portanto, exerce funções, e se tiver que regressar, tem o lugar de origem de salvaguarda. Tem no setor privado, em tese pelo menos é assim quando existe lugar de quadro, mas também, obviamente, tem as dificuldades de dinâmica na progressão e na manutenção de ligação à atividade empresarial ou outra, que é mais difícil. Mas, particularmente nos profissionais liberais, a questão torna-se particularmente complexa. Um profissional liberal que se tem que dedicar exclusivamente a funções públicas durante um determinado período de tempo, rapidamente se desatualiza, até um investigador rapidamente se desatualiza, portanto, a ideia de que estar parado 2 anos sem ler o que seja é potencialmente catastrófico para estar atualizado e no fundo, a navegar a crista da onda do que a produção científica vai produzindo. Mas como dizia, mas em relação a um profissional liberal, arrisca desde logo não ter como se atualizar, perder a carteira de clientes ou as redes habituais e, portanto, de facto, ficar num limbo para, no momento em que cessa funções, se deparar com dificuldades de regresso à função. Naturalmente, podem criar-se outros paliativos para resolver este problema. No fundo, fazer algo que nós, infelizmente, entre nós, não fizemos e não podemos ainda fazer com a norma constitucional como a temos redigida, que é ter limitação de mandatos também para os titulares dos cargos deliberativos. Portanto, se hoje temos a possibilidade de limitação de mandatos nos cargos executivos das autarquias locais e num governo regional em particular, que é o caso dos Açores, por causa dos estatutos, não temos para mais titulares de cargos e, portanto, nada impede que uma pessoa indefinidamente possa efetivamente ser deputada a vida toda. O que também, obviamente,
geram o mesmo problema, que é o mesmo problema e a mesma razão pela qual é positivo haver, mais uma vez em homenagem ao princípio republicano, limitação de mandatos nos órgãos executivos, também se justificaria tê-los nos órgãos deliberativos. Portanto, e se tivéssemos limitação de mandatos, parcialmente o problema da exclusividade ficava resolvido. Porque uma pessoa também teria sempre a perspectiva de que não duraria para sempre aquele exercício de funções e também não deixaria de ter que ter presente que tem que ter uma profissão e tem que ter uma atividade fora da atividade política. E, portanto, o problema da exclusividade tem girado em torno desta dificuldade e, em particular, em relação a uma profissão em concreto, que é talvez a mais melindrosa nesta questão, enfim, das potenciais incompatibilidades. Não é tanto o médico, ou o arquiteto, ou o consultor económico. É o advogado. Porquê? Porque o advogado, e digo isto também aqui com a declaração de interesses, apesar de ser jurista, não sou advogado, e, portanto, o que vos irei, enfim, não é autoflagelação, porque não faço parte, enfim, sou só jurista, por assim dizer, mas a posição dos advogados gera uma dificuldade adicional, porque, para além de ser uma profissão liberal, não é isso que gera a particular dificuldade, mas a advocacia, à partida, tem duas características que muitas das outras profissões que eu referi, das outras profissões liberais que eu referi, não têm. Por um lado, não é essencialmente, mas é também, ou pode também ser, uma atividade de negociação e de mediação e de representação de interesses, ou seja, de negociação de contratos ou de preparação de argumentação jurídica, que no fundo pode pôr em choque e pode gerar conflitos de interesses na interação com o Estado. Daí que um dos aspectos que esteja em discussão, que seja, até quase consensual nesta revisão que se vai fazer, é apertar a malha do que podem os advogados fazer enquanto deputados, ou seja, não podendo litigar contra, a favor, o Estado ou qualquer pessoa coletiva pública, portanto, para assegurar de facto que esse conflito de interesse entre quem fiscaliza e quem é fiscalizado não se pode verificar, e, portanto, apertando ainda mais a malha que já existe. Mas para além deste problema de ser uma atividade de representação forense, é certo, mas de representação poder gerar estas dificuldades ao nível dos registros de interesses, tem um outro problema, que é o facto do advogado, mais do que o arquiteto ou que o médico, apesar daí limitadamente a questão de se poder colocar, mas o advogado manuseia como atividade principal a lei. E, portanto, o seu dia-a-dia passa pela aplicação do direito. O direito hoje é eminentemente o direito legislado, e o direito legislado é produzido, entre outros sítios, na Assembleia da República. E, portanto, temos alguém que potencialmente está a produzir aquilo que é depois necessário para o exercício da sua própria atividade. Daqui não retiramos necessariamente a ideia de que todas as circunstâncias podem levar ao aparecimento de conflitos de interesses. Ou seja, um advogado que se dedique eminentemente ao direito da família ou que faça a articulação do direito comercial entre pequenas sociedades, potencialmente, dificilmente estaria numa situação de conflito de interesses. Mas o que temos também de experiência empírica sobre quais são as relações que muitos dos advogados que exercem funções como deputados têm é que, de facto, fazem parte de escritórios de advogados que muitas vezes representam ou contrataram ou estão em condições de contratar ou com o Estado, às vezes fazendo assessoria direta ao Estado, ou em entidades que com o Estado se relacionam contratualmente por serem concessionários ou por serem fornecedores de serviços públicos ou por serem concorrentes em concursos públicos ou matérias afins. E, portanto, como veem, de facto, é uma zona em que o clamor justificado ou não, mas eu até penso que justificado, da parte da opinião pública é maior em relação a esta atividade, e se não conseguirmos resolver e definitivamente dizer não, a regra é da exclusividade, pelo menos nestes pontos mais críticos tem que haver um reforço da incompatibilidade ou das funções que são incompatíveis com o mandato de deputado. Portanto, este é o primeiro grande conjunto de matérias, em relação às quais, curiosamente, já agora, só o Bloco de Esquerda é que apresentou, de facto, propostas no sentido da exclusividade total. Portanto, depois há muitos outros projetos, desde os do PCP aos do PS, que vão mais ou menos no mesmo sentido, para se reforçar a dimensão e as atividades incompatíveis, quer os outros que fazem pequenas alterações mais cirúrgicas ao regime existente. Portanto, esta é uma primeira questão que condiciona as restantes. E, portanto, condiciona as restantes pelo seguinte: se se mantém uma lógica em que não há necessariamente uma situação de exclusividade, a importância do registro de interesses e da transparência aumenta substancialmente. Ou seja, sendo permitido o exercício paralelo ou simultâneo de outra atividade, torna-se fundamental que ela seja publicamente conhecida e publicamente escrutinável. E, portanto, um dos eixos fundamentais da transparência tem passado pela existência, junto das entidades, e neste caso, junto à Assembleia da República, de um registro de interesses que habilite cada cidadão a poder verificar que outras atividades é que são desenvolvidas e, por essa via, eventualmente, detectar ou prevenir conflitos de interesses entre a função desempenhada pelo titular de cargo e a função de representação que está a exercer. Claro está que, a este nível, já existe, e já está previsto na lei há bastantes anos, um registro de interesses na Assembleia em relação aos deputados e aos membros do Governo. Existe depois um outro registro de interesses na Procuradoria-Geral da República em relação aos altos cargos públicos, portanto, dirigentes da administração pública, presidentes de institutos públicos e de empresas públicas. A questão que se tem discutido hoje
passa por saber se não deve haver um alargamento deste universo de pessoas obrigadas a estas declarações também às autarquias locais, e hoje o entendimento é de que sim, especialmente num município como Lisboa, que tem mais, uma dimensão superior a muitos ministérios, manifestamente a necessidade de controlar e haver um registro de interesses dos membros dos executivos ou até dos órgãos deliberativos municipais é fundamental e será seguramente um aspecto a ter em conta no alargamento das obrigações de registro de interesses, para que se possa ver se alguém que está na Assembleia Municipal a votar a desafetação de um bem do domínio público municipal para a construção de um edifício privado, se porventura não é sócio da sociedade que está a construir, ou se indiretamente não é funcionário. Portanto, para permitir este controle, porquê? Porque depois há regras sobre impedimentos, obviamente. O que podíamos sempre dizer é, para que é necessária a transparência? Há regras sobre impedimentos e, portanto, alguém que tenha um interesse direto no caso não pode participar na deliberação sob pena dela ser inválida. Com certeza. Mas, obviamente, o grau de escrutínio, de controle e de qualidade desse controle é maior se for transparentemente fiscalizável, desde logo pelas entidades públicas com essa missão, mas também pelos próprios cidadãos, para que eles possam também aí ter um mecanismo de prestação de contas adicional. E, portanto, o que está a ser discutido é o alargamento do universo de pessoas obrigadas a essa declaração. Discute-se também se deve haver uma única entidade que as acompanhe todas e que, no fundo, faça de alguma maneira de função de órgão centralizador das obrigações declarativas a nível de registro de interesses. Há muitos países europeus que foram fazendo esse caminho. Participei uma vez num seminário em Belgrado sobre este assunto, no âmbito da OSCE. E, de facto, há experiências muito interessantes e variadas, em alguns casos até quase totalitárias, em que todos os funcionários públicos são obrigados a uma declaração de registro de interesses, que está toda ela disponível online. Já chega a um ponto também de entrada pela vida privada de cada um, já lá iria, enfim, pouco compatível também com a proteção da esfera individual de cada um, especialmente de alguém cujo exercício de funções públicas já não está num plano decisório, como está um deputado ou um Presidente de Câmara, mas que é apenas um funcionário em exercício de funções e, portanto, à partida, não influencia de tomada de decisão de forma tão determinante como nos outros casos. E, portanto, muitos destes exemplos também são de países que estavam do lado lá da cortina de ferro antes de 89 e, portanto, também a ideia da recolha sistemática de dados sobre a população, para dizer isto de forma muito eufemística, era algo que até caía e encaixava na própria lógica de organização e de funcionamento dos sistemas. E, portanto, a nível de mentalidades, tem uma lógica diferente. Mas também torna muito menos eficiente qualquer tipo de controle. Por exemplo, na Roménia, era um dos casos, há uma Autoridade Nacional para a Integridade, é assim o nome da coisa. E então todos os funcionários públicos têm de declarar. Mas depois o volume de declarações é de tal ordem que é completamente impossível fazer uma fiscalização adequada. Portanto, toda a gente declara, mas é que não tem interesse nenhum. Não tem interesse nenhum porque não é humanamente possível fiscalizar anualmente declarações complementares, especialmente em setores muito críticos. E, por exemplo, no caso da Roménia, um dos setores identificados como criticamente permeável à corrupção é o setor da saúde. Uma vez que a qualidade dos serviços públicos de saúde é baixa, e isso implica uma muito maior procura de formas de ultrapassar as listas de espera e de passar à frente, e, portanto, é logo um fator gerador. Portanto, essa burocracia e carências dos sistemas, neste caso, do sistema de saúde, leva a que seja ainda mais permeável a essa necessidade, e, portanto, a certa altura diz, não, toda a gente declara, mas é, de facto, de uma ineficiência particularmente evidente. E, portanto, entre nós, a discussão é saber qual o alcance destas declarações, se vale a pena criar uma super entidade tenha todas estas competências, ou se mais vale ter centros de imputação em que é mais fácil controlar. Por exemplo, para o município de Lisboa, saber se há um serviço que tem as declarações de património e de interesses dos membros da Câmara, dos membros da Assembleia Municipal, dos dirigentes municipais, e que por isso, permita fazer um controle de quem acompanha a vida local e permite também fazer uma diferenciação quanto à escala de publicidade que se quer dar a isto. Isto é, obviamente, o grau de transparência, o grau de sacrifício da vida privada de cada um deve ser medido também em função do grau digamos, de poder ou do grau de influência nas decisões que pode tomar. E, portanto, é de esperar que quem está sujeito a cargos públicos de âmbito nacional deva contar, e deva legitimamente contar, e deva legitimamente ser escrutinado com um padrão mais elevado de exigência do que alguém que desempenhe funções no plano municipal, e, portanto, em que a escala de influência é diferente e, portanto, também o potencial de choque de conflito de interesses é outro. E, portanto, isso também, esse afinamento do que é que se deve e não deve declarar, é um aspecto que está em ponderação e em discussão, precisamente para ter uma solução equilibrada para todos, equilibrada e gerível, e, portanto, suscetível de ser efetivamente controlado. Portanto, este é um aspecto, portanto, a declaração de interesses, portanto, do que é que eu estou a fazer ao mesmo tempo que exerço funções públicas, em que se devem colocar coisas como atividades profissionais paralelas que se exerçam, integração de, às vezes, conceitos consultivos ou associações que seja associado ao dirigente, portanto, para que seja claro que no relacionamento com essas associações se garanta a imparcialidade.
E, obviamente, participações sociais em empresas, portanto, tem que elas também sejam relevantes, obviamente, podem ter que contratar com o Estado ou com outras pessoas coletivas, públicas. Para lá desta questão do registro de interesses, a transparência também se tem invertido em torno da questão da declaração de património. A declaração de património já serve a outra finalidade. Não só verificar se, no momento em que se está a exercer funções, se ela é ou não incompatível ou pode gerar conflitos de interesses, a declaração de património serve a outra finalidade, que é também aquela que é mais apetitosa jornalisticamente, porque é mais permeável ao voyeurismo de dizer quanto é que ele ganha, ou quanto é que tem de património, que instintivamente pode gerar este sentimento, mas a razão de ser da declaração de rendimento e de património justifica-se. E justifica-se precisamente como um eixo importante no combate e na prevenção da corrupção. Ou seja, sendo conhecido e público o património, e sendo, enfim, as pessoas dotadas de capacidade de matemática, ou se não, pelo menos de uma calculadora, para perceber que, com determinado tipo de rendimento e com determinadas fontes de rendimento, os patrimónios têm que corresponder mais ou menos àquilo. Portanto, de repente, um património que surja de forma desequilibrada tem que ter uma fonte, nem que seja o falecimento da tia que deixou um palacete na algures ou uma coleção de mirós ou coisa que o valha, e portanto isso justifica um acréscimo patrimonial, mas no fundo tem essa função particularmente importante da detecção e da potencial prevenção da corrupção. A questão do património já é mais melindrosa num determinado sentido, ou seja, pode incluir dados que podem estar na esfera da reserva de intimidade, por exemplo, coisas que identifiquem a morada ou que identifiquem a viatura, portanto, mas isso também é um problema de fácil solução, é uma questão de se garantir que é declarado, mas declarado sem ter que fazer uma identificação que eventualmente gere problemas neste sentido, da reserva de intimidade, da reserva da proteção da vida pessoal de cada um, porque através, por exemplo, de coisas como um recibo de vencimento, afere-se muito mais, pode-se aferir muito mais sobre a vida da pessoa do que se imagina. A partir de um recibo de vencimento de um funcionário público, por exemplo, percebe-se se tem descontos, se fazendo descontos para a ADSE, teve algum reembolso. Podem-se retirar ilações sobre a situação de saúde de uma pessoa a partir do seu recibo de vencimento. Não diretas, mas pelo menos pode evidenciar coisas que têm que ter um grau de proteção relevante. Mas não é isso que está em causa. O que está em causa é haver um mecanismo que permita, com uma visão de conjunto sobre o património, aferir e ter mecanismos de controle. E muitos países têm feito este exercício. A maior parte dos parlamentos fez este caminho, tem disponíveis até no site respectivos as declarações de património. O que tem hoje é a declaração do registro de interesses e não a do registro do património. Portanto, o registro de interesses é consultável individualmente na página de cada deputado. A matéria do património, apesar de ser consultável, não está publicitada na internet. E essa é também parte do debate que está a ter lugar. Isto é, até é de admitir que a declaração tenha lugar, a declaração esteja acessível a quem a fiscaliza, nomeadamente os serviços do Tribunal Constitucional, que a partir é quem o fará. Até pode ser consultada no local por um jornalista ou por qualquer pessoa interessada, mas não terá necessariamente de estar disponível na internet, porque aí já se quebra uma barreira de proteção da reserva de intimidade ou da privacidade que pode ser discutível. Aliás, muitas das discussões que também hoje se vão tendo sobre este tema a nível europeu passam precisamente por coisas como o direito a ser esquecido. A famosa decisão do direito a ser esquecido, obviamente, até que ponto é que... Mas também a pergunta é, até que ponto é que um titular de um cargo político pode aspirar ao direito a ser esquecido? E mesmo o direito a ser esquecido, e aqui falo com uma plateia que tem muitos investigadores na área da história, é uma coisa amplamente discutível e muito discutível. Ou seja, o direito a desaparecer do registro e desaparecer do radar é algo que, de uma perspectiva da historiografia e da perspectiva da construção da memória, é amplamente discutível. Apesar de não ser bem isso que está subjacente à discussão da decisão do direito a ser esquecido. O que está em causa nessa decisão do Tribunal Europeu tem a ver com o não aparecimento nos motores de busca e da não referenciação tão rápida da informação. Ou seja, a informação não é necessariamente apagada e não desaparece, e portanto uma notícia do jornal não desaparece. Tem a ver com os motores e com as ferramentas de busca e com a forma como elas são publicitadas. Portanto, não é tão simples quanto isso. Mas também isto é problemático. Até para mais uma vez, perante uma plateia de investigadores, somos todos investigadores, eu também sou, tirarem os motores de busca, hoje em dia, vamos lá ver, eu não sei como seria fazer uma tese no século XIX, mas falo por mim, mas eu já não faço parte daqueles que têm que, quer dizer, salvo alguns casos em que ainda é possível, ainda que é necessário, mas regra geral ter que ir às fichas, aos cartõezinhos das bibliotecas. Portanto, hoje o salto qualitativo que se deu seria um retrocesso grande ter que voltar atrás. Isso também seria prejudicial, mas efetivamente é uma discussão problemática. É interessante também que, na base daquela decisão, não sei se vocês conhecem, portanto, aqui foi
era um senhor catalão que tinha sido condenado por uma burla, tenho ideia, uma questão imobiliária. E então queria fazer desaparecer dos motores de busca as referências a ele próprio, porque não queria que a primeira coisa que aparecesse quando se googlava o nome dele fosse esta identificação de que ele tinha sido condenado em X. Mas, curiosamente, o grau de publicidade a que ele ficou sujeito, por ser o indivíduo que levou e ganhou a decisão, hoje toda a gente sabe quem ele é. E, portanto, se ele queria desaparecer e ser esquecido, se uma coisa garantiu é que toda a gente hoje sabe que ele, pronto, venceu o caso, fez jurisprudência. Mas, ok, o tipo da burla, sim, precisamente esse. E, portanto, também teve ali um efeito contraproducente para o que ele pretendia. Mas, portanto, regressando à transparência. Portanto, a transparência também se depara e se debate e... Desculpa, quer dizer que acabou meia hora, vou tentar acelerar, a dar nota também disso mesmo, que é precisamente a ideia de que deve haver um equilíbrio, alguma proporcionalidade entre uma coisa e outra, da forma como se constrói esta realidade. Associado a isto, portanto, como tínhamos visto, exclusividade, e depois levanta a questão do que é incompatível e do que é que não é, assumindo que há coisas que são compatíveis, portanto, elas terem de ser declaradas, mas também há uma outra esfera de transparência que está a ser também introduzida no nosso direito, que não existia até agora, e que tem a ver com a transparência da atividade de lobbying. O lobbying também tem que ser uma peça fundamental nisto mesmo, porque, mais uma vez, o que é um lobbyista? Nós não temos a figura do lobbyista registado entre nós, mas temos lobbyistas entre nós. E, portanto, lobbyista, à partida, cá está, discutindo há bocadinho de estrangeirismos e a introdução de estrangeirismos, por acaso, no projeto de lei que estamos a preparar, vamos usar a expressão registro de representação de interesses. Porque é possível arranjar uma expressão equivalente, mas esta até já foi normalizada na nova grafia, portanto agora lobby escreve-se não com 2 Bs e um Y, mas com acento no O e com o I, com I no final, portanto o Expresso, por exemplo, escreve lobby desta maneira, que até é um bocadinho fera vista, de alguma maneira. Portanto, os gostos não se discutem. De qualquer forma, à partida, o projeto que iremos apresentar tem a ver, essencialmente, com a questão da perspectiva de representação de interesses. E representação de interesses é muitas coisas diversificadas, em que também é importante ter presente que há representação de interesses totalmente legítima e representação de interesses, por exemplo, é o que faz um sindicato, é o que faz uma ONG ambiental, é o que faz uma associação de doentes, é o que faz uma associação de utentes de serviços públicos. Portanto, isto é representação de interesses. Isto encaixa no conceito amplo de lobbying e é bom que encaixe. Mas também encaixa no conceito de lobbying o lobbyista, o tal lobbyista profissional, o tipo que profissionalmente se dedica à atividade de representar alguém e de representar alguém que tem um interesse económico ou que tem um interesse ou que visa explorar, ou que tem uma atividade lucrativa e que visa obter, junto às entidades públicas, a melhor legislação possível para a sua atividade. Não que o sindicalista não visa obter também a melhor legislação possível para o trabalhador. Mas, apesar de tudo, não está a prosseguir uma atividade movida pelo lucro, está a promover, ou seja, está a procurar melhorar a condição de exercício da atividade laboral. Portanto, é possível diferenciar uma realidade de representação de interesses, uma realidade que passa pela representação de interesses lucrativos e, às vezes, o próprio lobbying que é feito diretamente por empresas que já têm dimensão para isso. A Coca-Cola ou petrolífera já, quer em conjunto com associações do setor, ou associações cooperativas do setor, ou lobistas dedicados ao setor, mas também fazem lobbying direto. A tabaqueira faz lobbying direto. E, portanto, aqui o fundamental não é dizer que estas entidades, que ou são cidadãos diretamente, ou são empresas, mas que são empresas que existem licitamente e constituídas validamente, não significa que se proíbam de falar com os titulares de cargos públicos e que venham dizer o que é que é. Porque às vezes também é muito útil saber o que é que, na preparação de uma lei, saber o que é que os destinatários da lei entendem, para continuar a discordar deles, mas às vezes para perceber se às vezes o legislador não se engana. E confesso, posso confessar, o legislador engana-se muitas vezes. E é natural que se engane porque o legislador é um ser humano e, portanto, faz parte da experiência humana que também o legislador se engane. E, portanto, é importante que os processos de decisão sejam mais participados possível. Mas para serem participados também tem de ser transparente. E, portanto, tem que ser claro para o cidadão conhecer a chamada pegada legislativa. Quem é que lidou, quem é que falou, quem é que teve intervenção ou interação com o decisor ao longo do processo de elaboração de um determinado ato legislativo. E se isto ficar registado, permite depois ao cidadão verificar se aquilo que ele disse foi o que ficou, de facto, na versão final. Em que momento e a quem é que o decisor político atendeu quando tomou uma determinada decisão, como é que ele influenciou, e já agora depois ir ver ao registro de interesses do próprio, se porventura ele também não tem uma consultoria na empresa que ouviu, ou se depois... Isto tem a ver com outra coisa que eu não falei, mas tem a ver com o chamado período de nojo, se não vai desempenhar funções na atividade para a qual esteve a legislar ou a trabalhar, logo após ter cessado funções. O que, por um lado, é uma medida de proteção importante,
Mas também gera problemas, como imaginam. Portanto, alguém também, quando cessa funções, já tínhamos visto as dificuldades de estarem a ser funções e se caso estivessem em exclusividade não poder fazer mais nada. Quando cessa funções, depois há um conjunto imenso de atividades que não pode exercer porque está limitado, obviamente torna particularmente difícil também recrutar pessoas com, enfim, com experiências profissionais e com carreiras profissionais, quando sabem que durante e após o exercício de funções vão ficar particularmente limitadas. Os ingleses, por exemplo, têm um modelo interessante, têm uma comissão que faz essa avaliação posterior e logo verifica se, tendo em conta as decisões tomadas, se seria ou não indesejado ou não recomendável que alguém fosse exercer determinadas funções. Houve um caso até bastante recente, que foi o antigo Ministro das Finanças do governo conservador, ainda do governo do Cameron, o antigo Ministro das Finanças, o George Osborne, que foi ser diretor, editor, aliás, redator-chefe de um jornal. E, portanto, desde logo é discutível se o exercício da função, enfim, como para todos os efeitos, para jornalista, porque ele terá a carteira de jornalista, porque é diretor do jornal, logo após ter sido Ministro das Finanças, que, diga-se de passagem, é uma atividade particularmente escrutinada pela imprensa e em relação à qual, obviamente, seguramente terá gerado as suas inimizades e as suas dúvidas, se esta passagem num setor, que curiosamente não é o setor que tutelou as finanças, para um Ministro das Finanças, ele dirá que é, porque as finanças tutelam tudo. Mas que em tese não é o setor direto, ou seja, não era o Ministro responsável pela comunicação social. Mas, portanto, esta questão de se deve haver período de nojo, quanto tempo deve durar o período de nojo e tudo mais, também são assuntos que estão na ordem do dia. Mas eu estava a falar do lobbying, e queria concluir por aí, estava a falar do lobbying, e de facto o lobbying tem estas várias dimensões, e portanto estas dimensões que precisam de regulação. Mas a principal, e eu acho que aquela em que o consenso até parlamentar pode ser maior, é de facto da transparência. Porque há quem tenha muitas reservas. Por exemplo, o PCP e o Bloco de Esquerda têm comunicado as suas reservas em relação à criação de legislação sobre o lobbying, porque entendem que no fundo seria legitimar uma prática que não deve ser permitida. Que é, no fundo, é a ideia de que o lobbying está quase ali na fronteira do tráfico de influências. E, portanto, admitir e dar um enquadramento ao lobbying permitiria o desenvolvimento de atividades que não queremos que se desenvolvam. Mas eu acho muito difícil meter o gênio dentro da lâmpada, com todos os efeitos. O lobbying é a atividade de cidadãos ou empresas interagirem com as entidades públicas. E isto, numa democracia aberta, é da vida. É difícil que não ocorra. O que tem que ser é claro quando, para quê, com que agenda e que se possa controlar o resultado final e ver o que é que o interlocutor com quem a pessoa falou esteve a fazer. E, naturalmente, tratar diferentemente, que também não me choca, tratar diferentemente aquela realidade, que também é lobbying em sentido amplo, mas a atividade de representação de interesses desenvolvida, por exemplo, por um sindicato ou por uma associação ambiental, que até muitas vezes são obrigatoriamente parte de um processo legislativo porque a própria Constituição exige. Ou seja, nós temos várias vezes no processo de elaboração de uma lei que fazer audições obrigatórias aos sindicatos, na negociação da legislação laboral, às organizações não governamentais do ambiente, às ONGs do direito do consumo, porque a Constituição exige que nestes casos haja participação dos próprios. Ora, quando é a própria Constituição que o exige, naturalmente não faz sentido depois estar a criar aqui inibições ou obrigar a um escrutínio muito apertado ou muito burocrático para essas entidades. O que tem que haver é um registro, e é assim que funciona, por exemplo, no Parlamento Europeu. Todas as entidades que queiram falar com a Comissão, ou com o parlamentar, ou com o próprio Parlamento Europeu, seja com os grupos políticos, com as comissões, ou com os deputados individualmente, têm que estar registadas. E têm que estar registadas, e, portanto, quando entram no edifício, tem que ficar registado que, à hora X, a Associação dos Produtores de Vinho do Baixo Reno foi reunir com o deputado X, a Tabaqueira foi reunir com o deputado Y, o Estado da Baixa Saxónia foi reunir com a Comissão, para que isto fique registado e documentado e para que se possa, de facto, depois fazer o escrutínio posterior. Isto resolve todos os problemas? Não. Digamos, se há sítio do mundo em que há mais lobbying e mais dúvidas em torno da sua valia, nos Estados Unidos é em Washington, que tem legislação sobre a regulamentação de lobbying há anos, não resolve os principais problemas, e, aliás, os problemas aí até têm a ver com outra coisa, que não é tema para hoje, mas que também entronca com isso, que tem a ver com o financiamento dos partidos e das campanhas, porque muitas vezes, qual é a mais-valia que o lobbyista pode muitas vezes acarretar, e nos Estados Unidos isto é flagrante. É de facto a ideia de que depois financia as campanhas, que especialmente quando são caras, e especialmente quando os sistemas eleitorais são exigentes, e portanto que temos 435 campanhas e na realidade não, ou melhor, 535 campanhas, portanto 435 para o Senado, mais 100 para, ao contrário, 435 para a Câmara, mais 100 para o Senado, e tudo isto é financiado, e muitas vezes financiado por lobbyistas e por grupos de ação, que depois obviamente trazem as suas agendas e condicionam. Por isso é que, por acaso eu acho importante, já que estamos a falar de transparência, também isto tem que ser transparente. E eu acho que não há nada melhor do que financiamento público das campanhas e dos partidos. Com regras, com clareza e também com transparência aí, e também tem aumentado muito a transparência através da entidade de contas e de fiscalização. Também não é um modelo perfeito, longe disso, mas é um modelo muito melhor do que o modelo do financiamento privado. E às vezes há uma pulsão populista, uma tensão populista para dizer nem um cêntimo para os bandidos ou para quem se está a encher no poleiro, nem um cêntimo de financiamento público. Ora, a alternativa é 1000 vezes pior.
Porque a ausência de financiamento público é colocar o financiamento nas mãos dos privados. E nas mãos dos privados que têm capacidade de financiar. E aí, seguramente, não são os sindicatos ou as organizações não governamentais do ambiente ou as organizações de defesa dos consumidores que terão capacidade de alguma maneira de influenciar através do financiamento de campanhas ou de partidos a tomada de decisões. E, portanto, manifestamente, o modelo deste em que há um limite aos gastos das campanhas e dos partidos e há um modelo de financiamento público, ou através dos militantes, evidentemente, através dos donativos, ou com donativos individuais limitados, mas limitados para também impedir a aquisição de influência, esse fator também é importante e, portanto, mais transparência na frente do lobbying, mais transparente na frente dos registros de interesses, também é algo que está ao serviço da maior transparência no financiamento e na criação de salvaguardas para o sistema. Portanto, assim, em traços muito largos, e já ultrapassando um bocadinho a hora, são algumas notas, há muito mais sobre o assunto, mas pelo menos eu acho que com isto já temos alimento para trocar impressões sobre o assunto.